Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$ 5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Tudo bem aí, pessoal? Sou o professor André, saudações a todos. A maioria aí já me conhece. Seja bem-vindo a mais uma aula live. Dessa vez uma aula de história, onde trataremos um assunto aí que é a formação social do Brasil. Formação da sociedade do Brasil. Nós sabemos, né, pessoal, que temos aí os índios, aí temos os europeus, aí temos os africanos e mais tarde os imigrantes que chegaram aí no início do século XX. Então essa aula vai tratar disso. Nossos recados habituais, segue a gente nas redes sociais, venha para a aula presencial, se junte a nós ali no grupo do WhatsApp, do Telegram, para que a gente possa fazer exercícios e desfrute aí das nossas aulas, compartilhe, participe. Essa aula é para você agregar conhecimento, ok? Bom, as figuras, pessoal, na primeira você está vendo os indígenas, na segunda ali você está vendo os europeus chegando, né, Pedro Álvares Cabral ali, na terceira os africanos e na quarta os imigrantes italianos também vindo para cá, ok? Vamos entender essa questão hoje. Bom, primeira coisa, como é que os nativos, como é que os índios
chegaram aqui? Como é que chegaram os primeiros habitantes da América? Tudo indica, pessoal, que eles saíram da África, porque a vida surgiu na África, na pré-história ali, passaram, contornaram, foram pela África, e aí chegaram na Europa, se espalharam e foram para o continente asiático. Do continente asiático, desceram para a Austrália e Nova Zelândia e foram para a Rússia também. Chegando na Rússia, você sabe que a Rússia ela faz fronteira ali com os Estados Unidos, com o Alasca. Essa passagem, que é o Estreito de Bering, estaria congelada ou a água estaria num nível menor. E as pessoas aproveitaram para passar. Então, estando congelado, estando no nível menor, as pessoas atravessaram o Estreito de Bering. E aí as pessoas que saíram lá da África em bandos, né, muitas pessoas durante muito tempo, muitos anos, muitas décadas passando, chegaram até a América. Uma vez que chegaram à América, começaram a se espalhar pelo continente. Tem outras teorias também que vieram de barco, que vieram por outros caminhos, mas essa é uma teoria bastante aceita, ok? Depois, em 1500, os europeus chegaram, dessa vez sim, de caravelas, aqui no Brasil. Cristóvão Colombo primeiro chegou na América em 1492, depois Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. E aí eu vou te receitar, vou te indicar esse vídeo no YouTube aí, que é o Pindorama do Palavra Cantada. Com certeza você já escutou essa belíssima canção aí com o seu filho, ou você mesmo quando era criança aí, deve ter escutado, tá? Então fica de recomendação para você aí o Pindorama, beleza? Bom, vamos lá. Vamos falar dos indígenas, que são os nativos do Brasil. É o povo que já estava aqui, né? São os verdadeiros donos do Brasil aí. Os primeiros habitantes do Brasil eram quase 8 milhões e foram reduzidos a 1,6 milhão. O que aconteceu? Os europeus, quando chegaram aqui, trouxeram consigo várias doenças e trouxeram também arma de fogo. Era uma maneira de dizimar os índios para pegar o território. Então eles foram lá, mataram os índios com as doenças, né, seja ela gripe, porque o índio não tem os anticorpos, mataram os índios com doenças tipo varíola, cachumba, gripe, doenças venéreas, e também com a arma de fogo, mataram os índios a sangue frio. Era uma maneira de dominar o território com mais facilidade. Então hoje você tem 1,5 milhão de índios, é muito pouco, sendo que tinha 8 milhões. Foram dizimados ao longo desse tempo aí. Os índios eles têm um vínculo com o território e a natureza. O território é a casa deles. Perceba que eles tiram só o que precisam da terra. E aí a terra mesmo, né, a floresta mesmo se regenera, mesmo que involuntariamente. E a natureza é praticamente o deus do índio. Por quê? Porque os deuses, todas as crenças, a espiritualidade, todos os recursos são tirados da natureza. Então o índio tem um vínculo muito forte com a natureza. E os deuses também, né? O deus Tupã, que é o deus dos raios e trovões, Oxalá, são todos deuses ligados à natureza. Tá? O índio sabe cada detalhe da natureza, ele sabe cada erva, cada planta, cada árvore, cada espaço, ele sabe o que plantar, o que colher, ele entende muito da natureza. O índio é o maior expert da natureza aí no mundo, ok? São agricultores e pescadores, plantam ali o seu sustento, pescam, caçam também, ok? Caçam algum animal para comer, pescam ali um peixinho para comer. Então são agricultores e pescadores. E são politeístas, né, pessoal? O que significa isso? Que eles acreditam em vários deuses. A maioria desses deuses aí ligados à natureza. Tudo bem? Então aqui você tem povos Guarani, povos Yanomamis, você tem também os Tupis. Então você tem uma diversidade de índios aí, né? Então você tem um monte de índio. Não é só uma característica de índio, não é só uma nação de índio. Tem Tupinambá, tem Caiová, tem Chavante, tem Xingu, Yanomami, Tupi-Guarani.
Então vai ter uma série de diversidade de índios, tá? Índio não é tudo igual, nós sabemos disso. O europeu é tudo igual, mas nós sabemos que não. Bom, vamos lá. Esse mapa aqui que eu separei, ele vai trazer toda a variedade, né? E onde estão os índios, né? Onde estão colocados, onde estão localizados esses índios. A faixa amarela e a faixa meio mostarda aí, né? Meio amarelo escuro, são os tupis guaranis e os jés, que compõem a maioria do território. O Aruac é onde está azul, o Caribe é onde está o verde, o Cariri é o marrom, entre várias outras diversidades de índio. Então, antes do europeu chegar, eles estavam localizados no Brasil todo. Eles tomavam o Brasil todo, era tudo deles. Quando o europeu chega, em 1500, e começa a matar um monte de índio e pegar o território, perceba que no mapinha mais atual, você tem as áreas indígenas que sobraram. Então entenda que na maioria do Nordeste, Sudeste e Sul, sobrou pouquíssimas áreas indígenas. E essas áreas indígenas hoje estão espalhadas aonde? Somente na floresta amazônica. Então você vai ver na Amazônia, em Belém, no Acre, em Rondônia, em Roraima, no Amapá e também ali no Mato Grosso. Então vai ser as partes do Brasil aí que tem as maiores populações indígenas. Perceba que eles foram empurrados para dentro do Brasil. Isso significa que esses índios que estavam tomando quase o Brasil todo hoje estão muito extintos e estão em pouquíssimos lugares. Esses lugares, conforme o mapa ali, ou eles são demarcados, ou são delimitados. Então há muito conflito pelo território até hoje. Conflito político, conflito físico da polícia com os índios, conflitos aí burocráticos, onde eles assinam, e aí tem os órgãos envolvidos, né? A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, vai ter o governo federal, governos estaduais, todos vão querer estar envolvidos, ONGs, né? Todo mundo vai estar envolvido nessa questão indígena, ok? Fica para você então esse mapa aí. Bom, pessoal, vamos atacar essa questão aí. Questão da Universidade Estadual do Ceará. Antes da chegada dos portugueses às terras americanas, letra A, havia 2 grupos étnicos habitando a região hoje chamada Brasil, os tupis e os tapuias. Só tinha 2? Não, nós sabemos que tinha os Yanomamis, os Chavantes, os Caiovás. Então a letra A está errada, vamos tirar lá fora. Letra B, falavam-se alguns poucos dialetos, variantes de uma mesma língua geral, né? O Nhengato, apesar de existir um grande número de grupos indígenas. Ué, se eles estão em grande número de grupos, muitos vão falar dialetos diferentes, então não tinha poucos dialetos, tinha muitos dialetos indígenas, tá? E tem até hoje. Não é a letra B. Letra C, uma variedade de comunidades nativas, etnicamente diferentes, espalhava-se pelo território da futura América Portuguesa. Muitos índios com diferentes costumes estavam todos aqui no Brasil, que seria a futura América Portuguesa. Realidade. A letra C é a correta, tá? Então você vai assinalar aí a letra C. Vamos ver a D por desencargo de consciência aí. Havia uma só sociedade indígena vivendo em harmonia, igualitarismo e paz. Desconhecia-se a violência da guerra trazida para cá pelos europeus. Bom, pessoal, não tinha só uma sociedade indígena, tinha várias. E eles, por mais que sejam pacíficos, eles também fazem guerra. Tem até um ritual, né, uma curiosidade, um ritual antropofágico, que é o seguinte: na hora que eles fazem a guerra e eles matam o seu inimigo, às vezes eles colocam o veneno que tinha na mandioca na ponta das flechas e atiravam no inimigo, né? E aí matavam o inimigo. Eles cortavam o inimigo em pedaços, assavam e comiam. É um ritual antropofágico, isso existe até hoje, mas não é canibalismo. É um ritual, porque ele acredita que ao comer o inimigo ali, né, assado, eles vão puxar a energia desse inimigo, a força desse inimigo. Então eles acreditam que ficarão mais fortes, tá?
É um ritual deles, é um ritual indígena chamado antropofagia. Canibalismo é comer carne humana porque eles querem. Aí é outra coisa, tá? Então assinale aí, né, nas suas anotações, que a correta é a letra C. Beleza? Tudo bem, pessoal? Bom, falamos de índios, falamos de portugueses. Mais tarde, o português, que já tinha usado a mão de obra indígena e tinha feito os índios de escravo, começou o ciclo do pau-brasil com os índios. Nós já falamos aí nas aulas lives, né? Mais tarde ele vai começar o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro. Dê uma olhadinha nas imagens aí. Bom, para trabalhar no açúcar e no ouro, o português vai lá e sequestra vários escravos africanos. É uma maneira dele ter mão de obra e de ganhar dinheiro com o tráfico de escravos africanos, tá? Coisa horrível, coisa bagaceira, o que eles fizeram com os índios e com os africanos. Chegaram ao Brasil por volta de 1550, tá? Os africanos nesse caso. Mão de obra dos ciclos do açúcar e ouro. Foram trazidos e tratados de forma cruel e violenta. O escravo estava exposto a todo momento à violência do europeu. Violência emocional, violência física, violência no trabalho, nas casas, tá? Na moral do africano. Então perceba as fotos. Africanos trabalhando nos moinhos de açúcar e africanos trabalhando também nas casas dos europeus. Esse problema da escravidão vai demorar muito para ser resolvido. Só vai ser resolvido lá com Dom Pedro II, no seu segundo reinado, tá? Bom, sabemos que os africanos também vinham em navios negreiros, morriam a maioria na viagem, a maioria já morria pelas condições da viagem. E aí tem uma questão do Enem para a gente trabalhar. Lembrando que o Enem sempre fala muito de questões indígenas, africanas, tá? A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo tão pouco por uma guerra civil como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer talvez depois de uma revolução como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. Então, não é para acabar com a escravidão de forma violenta, fazendo guerra, fazendo atentados, de formas revolucionárias. Sugere-se que seja no parlamento e não nas fazendas em quilombos do interior, nem em praças e cidades que há de se ganhar ou perder a causa da liberdade. Sugere-se, o texto já está falando que, opa, vamos resolver a escravidão? Vamos, aonde? Na lei, no parlamento, no documento, nos decretos. No texto, o autor Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual, vamos resolver, vamos. Copiando o modelo haitiano de emancipação negra, que foi um modelo de guerra civil? Não. Incentivando a conquista de alforrias por meio de ações judiciais? Vai ter que ter um processo para ficar livre? Também não. Optando pela via legalista de libertação? Olha, tá na lei, tá no burocrático, no papel, no decreto que vai ter a legalização, né, uma via legalista para libertar os escravos. Provavelmente a letra C. Priorizando a negociação em torno da indenização aos senhores, vai acabar a escravidão e nós vamos pagar uma grana para quem era dono de escravo? Também não é correto, o governo não tem dinheiro para bancar isso, não tinha, né? Antecipando a libertação paternalista dos cativos? Também não. A que vai encaixar aí, que é a correta, nessa questãozinha do Enem, é a letra C. Espero que você esteja aí participando e anotando, beleza? Bom, chegamos aqui agora, pessoal, num capítulo que é a imigração europeia. Bom, o que acontece? Na Europa, italianos e alemães não estavam passando um bom momento, por volta de 1900, 1910, chegando quase na data da Primeira Guerra Mundial.
Italianos e alemães estavam excluídos, estavam ali passando necessidades. E surgiu uma ideia na Europa de que o Brasil era o paraíso. E o que estava acontecendo no Brasil? Não estava mais tendo mão de obra dos escravos negros, porque Dom Pedro II, né, a princesa Isabel, a filha dele, assinou a Lei Áurea, que é uma lei que você conhece, e extinguiu a escravidão, acabou a escravidão no Brasil. Então os senhores de engenho falaram, e agora? Precisamos de mão de obra. Quem que a gente vai chamar? Vamos chamar os europeus. Esses europeus alemães e italianos, que estavam passando um momento ruim na Europa, vêm para o Brasil em barcos, em embarcações, clandestinas ou não, e chegam ao Brasil por volta de 1900. Quem é esse imigrante europeu, italiano ou alemão? É o seu tataravô. Então, nessas figuras, os europeus chegando aqui no Brasil, é a data de nascimento do seu tataravô. Pode pesquisar na sua família que você tem aí um tataravô italiano ou alemão, ou português ou espanhol, tá? Eles chegaram para trabalhar nas lavouras de café, Rio de Janeiro e São Paulo. Tudo bem? Pode confirmar na sua família que eu tenho certeza que o seu tataravô, né, ou o seu bisavô ou o seu avô é italiano, tá? Um desses três ancestrais aí. No meu caso, que já tenho 42 anos, é o meu bisavô que chegou, ok? E também os meus avós, tá? Bom, vamos lá. Vamos atacar a questão aqui. Um dos fenômenos mais característicos da Primeira República no Brasil é a imigração em massa. Entre 1881 e 1930, houve o ingresso de milhões de imigrantes no país. Olha aí a data, né? Os dois grupos mais representativos em termos numéricos durante esse período foram, perceba o seu sobrenome é italiano ou alemão, tá? Vamos matar essa questão com uma dica, eu vou te ensinar. Os italianos são a maioria, né? Dos nossos aí tataravós, bisavós e avós. Então tem que ter italiano na resposta. Pode ser a letra A? Pode. Pode ser a B? Não. Pode ser a letra C? Também não. Pode ser a letra D? Também não. Pode ser a letra E? Pode ser. Italianos e alemães. Então, em termos numéricos, quais foram a maioria? Ou é a letra A ou é a letra E. Como nós sabemos que nós temos aqui muitos italianos e alemães, a resposta correta é a letra E, tá? Então, italianos e alemães que vieram na sua maioria. Tanto é que nós somos aí descendentes desses dois grupos europeus. Tudo bem, pessoal? Matamos aí a questão? Bom, contribuições dos italianos. Eu tenho certeza que na sua família há encontros aí, né? Frequentes encontros em que há um pessoal falando mais alto, né? Dando aqueles gritos enormes, comendo um macarrão no domingo, muitas pessoas vestidas com a camiseta do Palmeiras, que antes chamava Palestra Itália, só mudou o nome por conta da Segunda Guerra Mundial, e vocês comem esse macarrão juntamente com esses parentes que falam bem alto e torcem para o Palmeiras. Esse encontro é muito comum, por quê? Porque os nossos ancestrais, a maioria é italiano. Então trazem os costumes da culinária, da roupa, do time de futebol da Itália, tá? Então, com certeza, essas contribuições aí você já deve ter visto. E aquele macarrão verdadeiro, né? Que os nossos avós, os nossos bisavós aí faziam com tomate mesmo, e macarrão enrolando a massa na mesa, nada industrializado, né? É o verdadeiro macarrão aí. E a contribuição dos italianos também na tecnologia, né? Nos carros da Fiat, da Ferrari, da Maserati, na Fórmula 1. Então toda essa contribuição dos italianos, ela faz parte da nossa vida, ok? Ela está presente na nossa vida, tudo bem? Eu tenho certeza que você também desfruta dessa grande contribuição aí
que os italianos nos deram e que a gente tanto gosta, tá? Bom, pessoal, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. Se inscreve no nosso WhatsApp, no nosso Telegram. Vou te mandar uns exercícios. Dá o seu joinha no Facebook, segue a gente no Instagram. Fica ligado nas notícias. Agradeço muito a sua presença nessa aula live. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, valeu!